Olá, estamos retomando a terceira parte da entrevista com o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás. Senador, e quanto a essa proposta recente, que tem sido inclusive defendida publicamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Peluso, e que aqui no Senado foi apresentada pelo senador Ferraço, de que os condenados já passem a cumprir pena na segunda instância, para evitar essa protelação dos recursos. É uma proposta polêmica. Como é que o senhor se posiciona? Olha, eu sou entusiasta de qualquer tentativa de se abreviar a prestação jurisdicional no país. Ou seja, a justiça no Brasil é muito lenta. E não é por culpa do juiz, não é por culpa do promotor, não é por culpa do desembargador, do ministro. Criou-se um rito que o processo não acaba nunca, né? Nós já tentamos de diversas formas com a reforma do judiciário, dando repercussão geral para que só os processos importantes também possam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula com efeito vinculante, os processos repetitivos, tudo isso nós demos ao Supremo, e o Supremo conseguiu reduzir drasticamente a sua carga de trabalho. Mas ainda assim é a Corte Suprema que mais processos tem no mundo, isso não existe. Países civilizados julgam 200 ou 300 causas importantes por ano, porque, como diz o nome, é o Supremo. Então não precisa chegar lá como está chegando ainda hoje, 60, 80 mil processos por ano. Então é um absurdo. Eu defendo que haja essa abreviação, sempre defendi e vou continuar defendendo. A proposta do ministro Peluso é muito interessante. É uma proposta que ele faz que tanto na área civil quanto na área penal o trânsito em julgado seja antecipado para o segundo grau de jurisdição e que haja possibilidade de ajuizar-se o recurso extraordinário e o recurso especial, eles podem ser ajuizados, né, com um efeito rescisório, né? Segundo estatísticas do ministro Peluso, o grau de êxito, né, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal é mínimo, né, em relação a esses recursos. Então, na maioria das vezes, os recursos são mesmo protelatórios, são infundados e levam uma carga sobre-humana de trabalho por esses tribunais. Agora, o que nós temos que verificar é se essa medida é constitucional. Por quê? Porque por muitas vezes nós tentamos aqui abreviar o rito e o próprio Supremo disse que isso era inconstitucional. É uma mudança à Constituição, mas o Supremo já decidiu que mesmo mudanças na Constituição, né, podem ser inconstitucionais. Então, o que é que nós fizemos? Eu apresentei um requerimento de audiência pública para que sejam ouvidos os 10 outros ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, um representante da Associação Nacional dos Procuradores da República, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, porque não adianta nada fazer uma grande alteração se ela não for convalidada pelo Supremo Tribunal Federal. Se for possível, se nós entendermos que os ministros do Supremo vão dizer que a alteração é constitucional, não tenho dúvida que nós vamos aprovar a PEC do Peluso. E quanto à reforma política, que aspectos do jogo político o senhor acha que mereceriam novas regras? Olha, que mereceriam novas regras, na minha opinião, são muitas. Mas eu acredito que com a divergência de ponto de vista dos dois maiores partidos, PMDB e PT, nós não vamos conseguir avançar nessa reforma política, a não ser em algumas medidas, como a melhora da situação para o brasileiro que vai votar do suplente de senador, que passará a ser substituto e não sucessor, quer dizer, toda vez que assumir definitivamente, haverá uma nova eleição no pleito seguinte, então um senador vai ficar aqui no máximo 2 anos, a média de 1 ano e pouco, aí o eleitor vai se posicionar novamente, o fim das coligações proporcionais,
que vai fazer com que os pequenos partidos políticos deixem de existir, né, porque eles não terão sobrevida se não puderem se coligar. Isso é muito bom, porque hoje nós estamos em torno de 30 partidos políticos no Brasil. Não há necessidade disso, acho que 5, 6, 7 partidos é o suficiente para que a democracia brasileira possa funcionar bem. Agora, eu, por exemplo, gostaria de ver o voto distrital puro, né, para as eleições proporcionais, porque isso vai fazer com que o deputado federal, o deputado estadual, o vereador tenham um vínculo direto com aquele eleitorado. Muitos aqui dizem, mas nós não damos conta de fazer isso, né? Porque pode ser que se faça uma divisão irresponsável, a presidente da República vai fazer essa divisão. Não, quem vai fazer a divisão é o Congresso. É o Congresso. E, em última análise, o Tribunal Superior Eleitoral. E a divisão será feita dentro dos critérios já existentes, dentro dos estados. Não há aquela possibilidade, muita gente está achando que nessa divisão Sergipe, Alagoas e Pernambuco vão se juntar, um vai responder por um pedaço de um pedaço de outro. Não tem nada disso. Vai continuar sendo estadual. Mas eu apresentei essa proposta na discussão na Comissão de Reforma Política, eu fui o único que defende essa tese. Então veja que ela não tem condição alguma de prosperar, né? Então a gente tem que discutir o que é possível. O que é possível é financiamento público de campanha e lista fechada, o que eu acho um verdadeiro retrocesso, né? Acho que nas condições atuais o político pegaria do público e do privado, piorando a situação, né? E acho que a lista fechada também não corresponde à tradição do brasileiro gostar de conhecer o seu candidato e votar, além do partido, votar também no candidato. E o que vai fortalecer os partidos, na minha opinião, né? Fidelidade partidária, que o Tribunal Superior Eleitoral, de certa forma, já regulamentou, e que nós podemos regulamentar, o fim desses partidos políticos, e acredito que a partir daí nós vamos ter condições de, ao longo dos anos, realizarmos os ajustes que a população brasileira necessita para que a política seja mais honrada, digamos assim. E como é que o senhor pretende se posicionar nesse debate sobre o novo Código Florestal Brasileiro? Nós estamos recebendo agora, nenhum estudo ainda foi feito, acho que por nenhum senador, que acabou de chegar o código, mas é claro que nós não podemos deixar que o meio ambiente seja devastado e nem podemos também fazer com que a principal atividade brasileira, da economia brasileira, morra. Então nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre a preservação ambiental e a atividade agropastoril que vai redundar no desenvolvimento do país. Vale lembrar que a preservação do meio ambiente também hoje é um grande capital e nós podemos cobrar do mundo inteiro para isso. Outro tema polêmico no âmbito do meio ambiente. E a usina de Belo Monte, o senhor é a favor da construção de Belo Monte? Se os órgãos ambientais disserem que os impactos podem ser compensados, sou a favor. O Brasil precisa de energia elétrica. Se disser que não tem jeito, a preservação do meio ambiente tem que ser o ponto principal, né? Então depende muito do que vai dizer o IBAMA, o que vai dizer o Ministério Público Federal, né, o que vão dizer os órgãos ambientais. Se houver o licenciamento é porque eles chegaram à conclusão que é um ambiente, é um empreendimento que, embora tenha impactos ambientais, ele deve ser feito com as compatibilidades necessárias, né, para se mitigar esse impacto ambiental. Agora, se o impacto for definitivo, o empreendimento não deve ser feito. Depende muito de quem está estudando o caso, do promotor, do procurador da República, do IBAMA. Acho que eles têm melhores condições de dizer se o empreendimento deve ser realizado ou não. Senador, muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra para mim. Pois vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás. Até uma próxima oportunidade.